pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar o uso dos porquês. Isso mesmo, o uso dos porquês está relacionado à área da fonologia dentro da língua portuguesa. É muito normal as pessoas errarem no uso dos porquês, tá? Confunde um pouquinho, mas hoje a gente vai esclarecer essas dúvidas que ainda pairam por aí, combinado? Então vamos lá. O nosso primeiro porquê aqui que a gente vai estudar é o porquê separado e sem acento, certo? Então, ele é usado em 3 situações, tá? Aqui eu destaquei as 3 situações em que ele entra. O que é importante, né, quando a gente vai falar sobre esse porquê, que é separado e sem acento, é que ele subentende-se a palavra razão ou motivo. Então, todas as vezes que você tiver dúvida em relação ao uso desse porquê, você substitui ele por razão ou motivo, certo? Um exemplo. Por que você não foi ontem? Por que você não foi ontem? Qual é o motivo de você não ter ido ontem? Qual a razão de você não ter ido ontem? Então, todas as vezes que você fizer essa pergunta e encaixar razão ou motivo, entra o porquê separado e sem acento. Beleza? Então, nesse caso aqui, é o porquê separado e sem acento, porque eu consigo substituir por razão ou motivo dentro da minha frase, certo? Eu estou perguntando. Então, vamos lá. Vou explicar-lhe por que não fui. Nesse caso, também ele entra. Por quê? Vou explicar-lhe a razão por que não fui. Vou explicar-lhe o motivo por que não fui. Certo? Então, todas as vezes que encaixa a razão ou o motivo, entra o porquê separado. Mas, como eu falei, ele é usado em 3 situações. Então, vamos lá. Ele também é usado nessa aqui. Quando é substituível por pelo qual e suas variações. Ou seja, pela qual, pelas quais, né? Então, tanto variação de gênero quanto do plural. Ele também entra, o porquê separado e sem acento. Olha o exemplo. A aprovação porque lutamos está próxima. A aprovação, eu consigo colocar aqui razão ou motivo, pela qual lutamos, está próxima. Então, vamos lá. A aprovação pela qual lutamos está próxima. Então, encaixa, certo? Aqui a gente também tem perguntas diretas e longe do sinal de pontuação. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma pergunta e o sinal da interrogação está lá no fim da minha frase, entra o porquê separado e sem acento também. Então, vamos lá. Por que você não foi ontem? Nesse caso, ele encaixa, porque eu faço a perguntinha lá, lembra? Razão ou motivo? Qual a razão de você não ter ido ontem? Qual o motivo de você não ter ido ontem? Então, entra o porquê separado e sem acento, certo? Então, esse primeiro porquê aqui, ele tem uso em 3 situações. Quando ele subentende-se a palavra razão ou motivo, eu faço a perguntinha, certo? Quando ele é substituível pelo qual, pela qual, pelas quais, e tenho aqui a aprovação pela qual, eu consigo colocar aqui facilmente, pela qual lutamos está próxima. E o outro caso, perguntas diretas e longe do sinal de pontuação. Então, a partir do momento que eu tenho aqui o meu sinal de pontuação no fim da frase e o porquê lá no início, o porquê é separado e sem acento. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Esse é o primeiro porquê. Vamos lá. O segundo porquê é o separado também, só que esse tem um acento, certo? E aí, qual a diferença entre esses dois? Então, vamos lá. Empregado no final das orações, junto com a pontuação. Então, diferente desse que entra no fim,
Esse é no final, certo? Próximo à minha pontuação. Então, vamos lá, o primeiro exemplo. Você não foi ontem. Por quê? Aqui, ó, separado e com acento, certo? Bem próximo do ladinho aqui do meu sinal de interrogação. Então, todas as vezes que eu tenho ele próximo ao sinal, ele entra separado e com o acento, certo? Outro exemplo, eles nos traíram, vírgula, mas jamais saberemos o porquê. Também separado, ele está aqui, ó, no final da frase e próximo ao meu ponto, certo? A minha pontuação. Então, vamos lá. Eles nos traíram, mas jamais saberemos o porquê. Separado e com acento também, porque ele está no fim da minha frase e próximo ao meu sinal de pontuação, certo? Então, a regra, pessoal, a pergunta que vocês vão fazer é a mesma. Você vai ter essa pergunta aqui, razão ou motivo, nos dois casos. Só que um está longe da sua pontuação e o outro está próximo à sua pontuação, no fim da frase, certo? Vamos lá, aqui eu tenho o porquê, tudo junto, tá? Empregado em frases afirmativas e respostas. Então, se eu pergunto assim, com o porquê separado, eu respondo com o porquê junto. E geralmente ele equivale a pois e a como, certo? Então, quando eu consigo substituir por essas duas palavrinhas, entra o porquê tudo junto, tá? Quando você faz essa substituição e encaixa de forma harmônica dentro da sua frase, então quer dizer que é o porquê tudo junto. Então, vamos lá, primeiro exemplo. Faltei a aula porque precisei viajar, certo? Aqui eu consigo substituir por pois. Faltei a aula, pois precisei viajar, certo? Aqui no segundo exemplo, porque estudava muito, conseguiu a aprovação. No início da minha frase, porque estudava muito, conseguiu a aprovação. Eu consigo substituir facilmente aqui pelo como, certo? Como estudava muito, conseguiu a aprovação. Então, nos dois casos, eu faço essa perguntinha. Entra o pois, entra o como? Então, é o porquê tudo junto. Lembrando, ele está sempre dentro de frases afirmativas e de respostas, certo? Então, diferente dessas duas situações que envolve a pergunta, envolve uma dúvida, esse aqui já são para frases afirmativas. Combinado? Todo mundo comigo até aqui? Pessoal, então, por último, mas não menos importante, nós temos o porquê junto com acento, beleza? Então, vamos lá, aos exemplos. Ele também tem aquele significado de razão, de motivo, ele entra para dar essa resposta, certo? Então, todas as vezes que existe uma razão ou um motivo, é o porquê junto com o acento, certo? Então, aqui, e ele é sempre precedido de determinante, tá? Então, o O aqui e o aqui. Então, vamos lá, exemplo 1. Eu não sei o artigo porquê dessa grosseria. Eu não sei a razão dessa grosseria. Eu não sei o motivo dessa grosseria, certo? Então, todas as vezes que se encaixam essas duas palavrinhas, eu uso esse porquê na resposta, tudo junto com o acento, certo? Então, eu não sei o porquê dessa grosseria. Porquê, e aqui tem que existir o artigo, certo? O segundo exemplo, não houve um. Outro artigo, não houve um porquê específico para o comportamento dele. Então, não houve uma razão, não houve um motivo para o comportamento dele,
certo? Então, todas as vezes que eu faço essa substituição e ela fica harmônica dentro da minha frase, é porque entra o porquê com acento, certo? Não se esqueçam dos artigos, eles são muito importantes para você saber essa diferença. Combinado? Então, hoje nós podemos ver um pouco mais do uso dos porquês, que às vezes confunde tanta gente no nosso dia a dia, mas que também são essenciais para que a gente consiga produzir textos, frases que estejam harmônicas e corretas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula, tenham acompanhado até aqui e até a próxima.